Especulado em alguns clubes brasileiros, Claudinho, meio atacante ex-Red Bull Bragantino, pode voltar ao Brasil? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Vou te falar ainda sobre o São Paulo, que enfim anunciou renovação de contrato para lá de esperada pelo torcedor. Tem novidade importante sobre Mailton, lateral direito, que é pretendido pelo São Paulo. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que aquele torcedor do Corinthians, que num jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena atirou uma cabeça de porco dentro do gramado da Neoquímica Arena, foi condenado a 1 ano de prisão. Trata-se de Fernando Luiz, Osni Fernando Luiz. Ele pegou 1 ano de prisão em regime semiaberto por crime contra a paz no esporte. Com novidades sobre Mailton, lateral direito, que interessa ao São Paulo no final de semana, com a camisa da Chapecoense, mais uma assistência, vive grande fase, é um dos principais jogadores da Série B. Já tinha contado para vocês na semana passada sobre o entrave entre Metalist e São Paulo. O Metalist é dono dos direitos econômicos do Mailton e não quer negociá-lo com o São Paulo por conta do Paulinho Boia, jogador formado na base do São Paulo e vendido para o Metalist alguns anos atrás. Acontece que o Paulinho Boia chegou à Ucrânia com tuberculose e não conseguiu jogar. Quando ele se recuperou da doença, acabou acionando uma cláusula de guerra para deixar a Ucrânia. O Metalist, acusando o São Paulo de ter mandado um jogador com tuberculose, algo que o São Paulo nega, resolveu não pagar os 800 mil euros combinados da negociação. São Paulo foi à FIFA, conseguiu o transfer ban e o Metalist está impedido de registrar novos atletas. Esse é o motivo da treta que faz com que o Metalist não queira negociar com o Mailton com o São Paulo. E aqui vem a novidade: o Mailton acabou também sendo o pivô de um transfer ban contra o Metalist, mas no caso do Atlético Mineiro. São 7 transfer bans contra o time ucraniano. A treta envolvendo o Galo e o Metalist se deu porque o Mailton foi num primeiro momento emprestado ao Metalist, foi bem, o time conseguiu acesso da segunda para a primeira divisão e aí haveria a obrigação da compra também por 800 mil euros. E como aconteceu no caso do Paulinho Boia, o Metalist não pagou o Atlético em relação a esses 800 mil euros, o Galo recorreu à FIFA, conseguiu a condenação e aguarda o pagamento desses 800 mil euros. A grande dificuldade é que o Metalist está afundado numa enorme crise, 7 transfer bans, segunda divisão, a cidade onde o Metalist jogava foi uma das mais atingidas pelos bombardeios da Rússia e não há nenhuma perspectiva de que o Atlético ou o São Paulo recebam esse dinheiro de volta. Quero falar agora sobre o São Paulo, que enfim anunciou a renovação de contrato de Alan Franco, novela chata que durou pelo menos 10 meses. Desde o fim do ano passado, o São Paulo tentava a extensão do contrato do zagueiro argentino, cujo vínculo se encerrava agora em dezembro. O Alan Franco já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Antes de viajar para a Colômbia para o confronto contra o Atlético Nacional, São Paulo havia conseguido a assinatura do contrato do Alan Franco, mas curiosamente esse anúncio da renovação não havia sido feito. Nessa segunda-feira o mistério foi desfeito. Alan Franco renovou seu contrato até 2028 e o anúncio oficial já aconteceu. Quero destacar as frases do Alan Franco por conta dessa renovação, abre aspas: é uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo e graças a Deus tudo deu certo. Estou feliz por estar com a minha família ao lado de mais uma... estou feliz de estar com a minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube que eu amo. Fecha aspas, só para lembrar que o atleta do São Paulo vinha sendo monitorado de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Nem Cruzeiro nem Palmeiras fizeram oferta oficial ao Alan Franco, mas se não houvesse essa renovação, certamente ele seria alvo de ofertas bastante pesadas. São Paulo prometeu um reajuste salarial ao Alan Franco, além de uma luva de $1,5 milhão, que contempla também uma dívida antiga do tricolor para com seus empresários. Esse $1,5 milhão vai ser pago em 2 parcelas. Mas Nicola, estava no contrato que a base seria uma SAF, ou os velhos que mandaram no São Paulo só acharam que seria a SAF e não quiseram. De novo, vamos lá. O São Paulo se acertou com o Marinacci para que ele se tornasse sócio da base do São Paulo, numa constituição de SAF. Mas aí quando os caras foram ler o Estatuto do São Paulo, eles perceberam que para conseguir esse tipo de acordo, eles precisariam da aprovação de 75% dos membros do Conselho Deliberativo.
e 75% eles não conseguem. O pessoal da oposição já havia avisado que barraria essa iniciativa por lá, tá bom? O Luiz Ferreira faz uma pergunta importante. Nicola, quem indicou Gonzalo Tapia no São Paulo? Ele é muito ruim. Luiz, é sempre prudente que a gente espere um pouquinho mais para fazer avaliações, mas num primeiro momento eu estou com você, o Gonzalo Tapia até aqui é muito ruim. Com detalhe, o Gonzalo Tapia vinha jogando com muito mais frequência do que o Lucas Ferreira. E isso para mim nunca foi fácil de aceitar, mas agora essa questão deixou de existir porque o Lucas Ferreira já foi negociado. Hora de falar sobre o São Paulo, queria perguntar que nota você dá para o Wendel, lateral esquerdo, contratado no início da temporada, depois de rescindir seu contrato com o Porto. Mas calma, não dê sua nota ainda, antes você precisa saber que o custo dele por mês no Tricolor gira na casa de R$1 milhão. Entre salários, direitos de imagem e luva, a luva é o prêmio pela assinatura do contrato. O Wendel conseguiu essa bolada depois de apresentar ao São Paulo seu Olerite nos tempos de Porto. Para voltar ao Brasil, o Wendel exigia uma compensação financeira que o aproximasse dos vencimentos lá em Portugal. O São Paulo, entendendo que não precisaria comprá-lo do Porto, aceitou bancar R$1 milhão mensais. O grande ponto é até aqui, dá para dizer que o Wendel não tem feito jus a tamanho investimento. São 20 partidas, nenhum gol marcado e apenas 2 assistências. Você deve ter percebido, inclusive... só antes de falar sobre isso, contar que dos 20 jogos que ele participou, 6 saindo do banco de reservas, outros 14 como titular. Sua última aparição em 31 de julho, na partida de ida com vitória por 2-1 contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil em casa. Ficou de fora da partida de volta, que causou a eliminação, e também não esteve à disposição do técnico Hernan Crespo por conta de um problema físico na partida da Libertadores da América, empate em 0-0 contra o Atlético Nacional. E aí, já uso o espaço para comentário agora sim, para registrar a nota que você dá para a passagem do lateral esquerdo até aqui com a camisa do Tricolor. Beleza? Quero falar agora sobre uma reviravolta no São Paulo. Tricolor que alguns dias atrás aceitava negociar o Henrique Carmo por empréstimo, agora está decidido a dar mais oportunidades ao atacante. Ponta de 18 anos de idade, revelado em Cotia, e que teve 2 propostas recentes. Primeira delas do PSV, empréstimo sem custos. São Paulo não gostou. Depois, Wagner Ribeiro, que é seu representante, trabalhava para que o clube holandês oferecesse €1 milhão pelo empréstimo e mais €6 milhões fixos. Não deu nem tempo de essa proposta ser aceita ou não. É que o Henrique teve 33 minutos para jogar no empate em 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro no sábado e deixou excelente impressão. Foi dele a assistência para o gol do Lucas Moura e nesses minutos em campo o Henrique enfim conseguiu responder, jogando bem pelo time principal, algo que não havia acontecido. É bem verdade também que com o Zubeldia, atletas da base não tinham tantas chances. O Henrique, a partir desses 33 minutos diante do Sport, começa a colocar um ponto de interrogação nos dirigentes do São Paulo e também no técnico argentino, e deve ganhar mais oportunidades. Não na terça-feira, no jogo contra o Atlético Nacional, partida absolutamente decisiva, que vale a classificação para as quartas de final da Libertadores, mas para a sequência da temporada, especialmente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Atleta, como eu contei, só 18 anos de idade, no elenco profissional. Ainda não havia nem sequer feito gol, nem dado assistência, a primeira assistência já confirmada no Sub-20. Nessa temporada são 8 jogos e 3 gols. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Wagner Ribeiro, que contou que está viajando com a família em Punta Cana, volta na quarta-feira e a partir daí vai querer entender os projetos do São Paulo para definir o que fará com o jogador. Só para completar sobre o São Paulo, mais 2 curiosidades. Matheus Alves fez gol e deu assistência na vitória do CSKA por 3-1 contra o Dinamo no Clássico de Moscou do Campeonato Russo. Lucas Ferreira estreou com a camisa do Shakhtar Donetsk, jogou apenas 2 minutos, os 2 minutos finais na vitória por 2-0. Fala, rapaziadinha boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, a segunda edição de hoje, né? Desta data. Hoje é o que? Hoje é dia 18? Hoje é 18? Hoje é 18. Então, desde dia 18 aí a gente vem com a segunda edição com várias informações do São Paulo Tricolor Paulista. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você ficou até agora, já chega aqui deixando aquele like maroto. Se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui.